Bem-vindos a esta análise explicativa. Hoje, a gente vai bater um papo sobre um problema super clássico da engenharia de software. Como pegar aquele conhecimento operacional que fica só na cabeça de quem desenvolveu o código e transformar isso num pacote de entrega redondo, reproduzível. A ideia aqui é tirar as coisas do mundo das ideias e transformar tudo em artefatos concretos e executáveis. Para começar, imaginem o seguinte cenário. A implantação de um projeto sobreviveria funcionando perfeitamente se quem o criou simplesmente desaparecesse do mapa amanhã? É uma pergunta de peso, né? Isso mostra as altas apostas que a gente enfrenta quando o assunto é documentação no desenvolvimento. Sem a engenharia principal por perto para guiar cada passo, um sistema complexo vira, passinho facinho, um labirinto impossível de navegar. Bom, então vamos mergulhar nisso. A gente tem 4 passos bem práticos para construir um processo à prova de falhas. Primeiro, o desafio da implantação. Depois, vamos ver de perto o pacote de entrega. Aí partimos para script e automação e fechamos com o teste de validação. Começando direto pelo passo 1, o desafio da implantação, e essa missão super importante de reduzir a carga cognitiva de todo mundo. Entregar um projeto complexo da Solana nas mãos de outra equipe quase sempre acaba em dor de cabeça. Gera uma exaustão mental absurda e aquelas famosas horas de tutoria não planejada apagando o incêndio. O pulo do gato aqui é mudar de paradigma e acabar com a adivinhação. Historicamente, o pessoal trata a documentação como documentação descritiva, que é só material de leitura. E vamos combinar, ninguém aguenta ler manuais gigantescos cheios de instruções vagas. O que a gente precisa hoje é da documentação executável. Estamos falando de scripts, manifestos, saídas de terminal que a máquina consiga ler. Isso não só orienta, como reduz ativamente aquele erro humano clássico na hora de executar. O que nos leva perfeitamente ao passo 2, o pacote de entrega como a única fonte de verdade. Chegamos num conceito fundamental. Esse pacote tem que ser a fonte de verdade absoluta para todo o ambiente de implantação em testnets. Nenhuma informação crítica pode morar fora dele. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: o pacote de entrega é basicamente uma pasta zipada ou uma subárvore lá no repositório que guarda a documentação toda, scripts, manifestos, arquivos binários e até capturas de depuração. Tudo que é estritamente necessário para que qualquer pessoa consiga reproduzir as implantações sem sufoco. E abrindo essa pasta, a gente vê que cada arquivo tem uma função super acionável. O readme.md, por exemplo, traz os comandos de configuração e deploy. O rumble.md é literalmente um manual de sobrevivência operacional. Já o releasenotes.md mantém o histórico e, muito importante, os passos exatos para reverter versões. Aí temos a pasta de scripts com a lógica pesada da implantação e a pasta de manifestos para automatizar a verificação. É tipo um quebra-cabeça e cada peça tem o seu lugar exato. Dando um destaque especial, a gente encontra o runbook operacional. Pensem nele como o guia definitivo, passo a passo, cobrindo as checagens antes do voo, os passos de deploy, o que conferir depois e até como escalar os incidentes se algo der ruim. Ter um runbook parrudo é o que impede a equipe de ter que improvisar no meio de uma atualização de rotina ou durante uma crise. Avançando mais um pouco, entramos no passo 3, scripts e automação. Aqui a mágica da verificação determinística acontece. Olha só que interessante. Nesta fase, a intuição humana sai de cena e entram os arquivos bash e node.js. A aprovação visual de uma pessoa é ótima, claro, mas é o formato JSON que realmente escala e automatiza a validação. O script de deploy precisa aceitar parâmetros cruciais, tipo o cluster e a versão. E o mais importante, se algo falhar, o script precisa sair avisando com um código de erro diferente de zero para que a integração contínua consiga pegar o problema no ato. Quando a gente olha para o script de relificação, dá para ver como ele elimina aquele trabalho chato de revisão manual. Usando o node.js, ele busca o ID do programa programaticamente. Achou? Beleza, ele devolve um JSON certinho, tipo status ok. Deu problema? Ele cospe os códigos de erro. A confirmação do deploy vira uma coisa puramente determinística e matemática. Mas sendo realistas, em sistemas complexos, as coisas vão quebrar. Faz parte. O segredo é mapear os desastres no runbook antes que eles aconteçam. Estamos falando de coisas como IDs de programa divergentes, chaves perdidas ou com o nome errado, variáveis de ambiente que só funcionavam no computador de quem criou o código e suposições perigosas da linha de comando. Para cada um desses cenários, a documentação tem que dar a letra, qual é o sintoma, a causa e o comando exato para consertar. E quando nem o runbook salva o dia, aí a gente aciona o plano B, o snapshot de depuração.
Basicamente, é uma pasta zipada que junta os logs da Solana, a saída do script de verificação e todos os registros de erro do script de deploy. Fica tudo organizadinho numa pasta de debug. Mandar isso para o resto da equipe acelera incrivelmente a triagem do problema e poupa horas de frustração. Finalmente, chegamos ao passo 4, o teste de validação. Mas agora, vamos olhar pelo ponto de vista de quem revisa. Com todos os artefatos em mãos, chegamos no chefão final. O pacote todo é entregue para uma pessoa que vai atuar como revisor independente. Ela tem 4 passos exatos pela frente, usando só ferramentas públicas. Passo 1, checar as versões de tudo. Passo 2, rodar o script de deploy na testnet. Passo 3, rodar a verificação e pegar o JSON. E o passo 4, que é o teste de fogo, é rodar o rollback e reverter o sistema para o estado anterior, com total segurança. Isso ilustra brilhantemente o coração da nossa explicação hoje. A documentação só é útil quando reduz passos cognitivos. Se a galera precisa parar para tentar decifrar um texto, o manual falhou. Simples assim. O verdadeiro valor está em pegar orientações vagas e transformar em comandos executáveis perfeitos. Para fechar, fica aqui uma provocação para a gente refletir. A arquitetura do sistema que está sendo desenvolvida hoje aguenta a automação necessária de amanhã? Trabalhar no ecossistema Solana não é só fazer o código rodar bonitinho no próprio computador. É pensar na implantação, na resiliência e na recuperação de falhas desde o primeiro dia de projeto. O pacote de entrega não é um enfeite final, ele mostra de verdade a maturidade de toda a arquitetura.